Fala pessoal, eu sou Pedro Cartelli e no vídeo de hoje a gente vai responder as questões mais fáceis de matemática do Enem 2017. A primeira questão que eu selecionei é a 155, é uma questão de média aritmética. 3 alunos, X, Y e Z, estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Na tabela estão dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova. Então a gente tem a tabela, com os alunos X, Y e Z e as 5 provas, E cada prova com a sua nota obtida. E aí ele fala aqui: com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficarão reprovados quais alunos? Então, o que eu tenho que fazer aqui é encontrar a média de cada aluno, certo? E ver se ele tirou abaixo ou acima de 6. Se ele tirou acima ou igual a 6, ele foi aprovado. Se ele tirou abaixo de 6, ele foi reprovado, que é o que a questão quer que a gente descubra. Eu já fiz aqui a tabela para ficar mais claro, certo? E a gente tem que encontrar o aluno que ficou reprovado, É o que a questão pede. O aluno reprovado. Para eu achar o aluno reprovado, eu tenho que fazer a média, de cada aluno e com suas respectivas provas, as notas que ele obteve. O aluno X, para eu encontrar a média aritmética, eu tenho que somar todos esses números e dividir pela quantidade deles, ou seja, dividir por 5, porque foram 5 provas aplicadas. E 5 mais 5 mais 5 mais 10 mais 6 é igual a 31, dividido por 5. E isso dá um total de 6,2. Então essa foi a média obtida pelo aluno X. Já o aluno Y, ele teve 4 mais 9, que dá 13, mais 3, 16, mais 9, 25, mais 5, 30. Então a gente vai dividir 30 por 5 e vai encontrar a média aritmética do aluno Y. E vai dar um total de 6, certo? Já o aluno Z foi 5 mais 5, 10, mais 8, 18, mais 5, 23, mais 6, 29, dividido por 5. E essa divisão vai dar igual a 5,8. Olhando as médias obtidas, a gente vê que foi o aluno Z que foi reprovado, porque ele tirou abaixo de 6. Então, é a alternativa B. A próxima questão é a 158. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1:400 e que o seu volume é de 25 centímetros cúbicos. O volume do monumento original em metro cúbico é de... Então, é uma questão de escala, certo? Ele quer encontrar o volume do monumento original. E para isso, eu tenho que fazer uma relação com essa escala aí que ele me dá, de 1:400. Vou anotar aqui a escala para ficar mais claro. A escala é de 1:400, certo? E o volume desse monumento que ele comprou, que está escrito, é de 25 centímetros cúbicos. E ele quer encontrar o volume original, certo? Como é volume, a gente tem que colocar elevado ao cubo. Não podemos esquecer disso, é muito importante. Quando é área, a gente eleva ao quadrado, já que é o volume, é o cubo. Então, fazendo aí a regra de 3, a gente multiplica 25 vezes 400 elevado ao cubo. E isso nada mais é que 400 vezes 400 vezes 400. Eu vou multiplicar primeiro 400 por 400, e aí fazendo a multiplicação, eu vou encontrar esse resultado. Agora, eu multiplico novamente por 400, já que está ao cubo, então tem que ser multiplicado por 3 vezes, E esse resultado aí vai dar 64 milhões, certo? Agora, eu só vou fazer a multiplicação do 25 vezes 64 milhões. E aí eu vou encontrar o resultado. Só que esse resultado que eu vou encontrar, ele vai estar em centímetros cúbicos, certo? Não podemos esquecer disso, porque a questão pede em metro cúbico. Então depois eu vou ter que converter para metro cúbico. Esse foi o resultado da multiplicação de 25 vezes 64 milhões, certo? E aí a gente vê que a unidade está em centímetros cúbicos. Para transformar, já tem vídeo aqui no canal explicando.
unidades de medida. Se você não viu, se você não sabe, dá uma olhada depois. E nesse caso, como está o cubo, a gente vai ter que dividir por 1000, certo? Como são 2 voltas para a esquerda, são 3 zeros mais 3 zeros, então a gente vai ter que cortar 6 zeros, certo? Cortando 6 zeros, eu encontro aí o resultado, 1.600 metros cúbicos. Esse é o volume original do monumento. Então, das alternativas, é a letra C. A próxima questão é a 146 e, particularmente, eu acredito que seja uma questão de interpretação, certo? Ela diz o seguinte: em um telesférico turístico, bondinhos saem de estações ao nível do mar e do topo de uma montanha. A travessia dura 1 minuto e meio e ambos os bondinhos se deslocam à mesma velocidade. 40 segundos após o bondinho A partir da estação ao nível do mar, ele cruza com o bondinho B, que havia saído do topo da montanha. Quantos segundos após a partida do bondinho B partiu o bondinho A? Certo. Eu sei que o tempo da travessia é de 1 minuto e meio e a questão quer saber quantos segundos após a partida do bondinho B partiu o bondinho A. Certo? Então aqui eu fiz uma imagem para ficar mais claro para vocês. A gente tem o topo da montanha e a estação ao nível do mar, como a questão informa. Então aqui eu tenho um bondinho A, né, com a seta indicando que está subindo, e o bondinho B descendo até o nível do mar. Antes de eu fazer a questão, a gente sabe que a questão pede em segundos. Então eu tenho que transformar esse tempo de travessia que está em minuto em segundos. Se eu sei que 1 minuto é igual a 60 segundos e 0,5 minutos é a metade de 1 minuto, então é 30 segundos. E fazendo essa soma, eu sei que o tempo de travessia é igual a 90 segundos, certo? Pronto. Agora que eu sei que esse tempo de travessia é em 90 segundos, e eu sei também que a questão fala que 40 segundos após o bondinho A partir da estação ao nível do mar, ele cruzou com o bondinho B. Se ele me der essa informação, eu sei que o bondinho B demorou 50 segundos para encontrar o bondinho A. Por que 50? Porque se o total, o tempo da travessia é de 90 segundos, e se o bondinho A já gastou os 40 segundos, então eu sei que o bondinho B gastou 50, certo? Se eu diminuir esses 50 por 40, eu vou encontrar 10 segundos. Esses 10 segundos foi exatamente o tempo gasto do bondinho B antes da partida do bondinho A. Então, nesse caso, é a alternativa B. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E é isso, até o próximo vídeo.